Aqui o nosso trabalho consiste na descoberta da verdade divina, da verdade de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Como ter uma aproximação direta desse real viver, naturalmente livre de contradição, conflito, sofrimento e problemas. Uma vida nesta qualidade é uma vida real, é uma vida em felicidade. Assim, o único propósito da vida é a própria vida se expressando. Qual é o propósito da vida? É uma pergunta. Agora observem, por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque elas percebem que a vida delas está carregada de problemas, de contradição, de conflitos e sofrimentos. É por isso que elas fazem perguntas do tipo: como vencer o medo? Como lidar com os pensamentos? Notem a importância aqui desta descoberta, a importância do autoconhecimento. Nós temos duas coisas aqui fundamentais. Uma é a questão do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. A outra é a revelação desse autoconhecimento. A revelação disso é o autoconhecimento supremo. A revelação disso é a revelação da realidade divina, da realidade de Deus. É por isso que alguns chamam de autoconhecimento supremo. Porque nós temos, nesta visão da vida, nesta apresentação da vida, uma aproximação livre do movimento do pensamento. É no pensamento que está se sustentando nossa caótica condição de existência, conflituosa maneira de viver. Tomando ciência do próprio pensamento, da liberdade do pensamento. Nós temos uma vida livre de tudo aquilo que o pensamento implica. Por exemplo, o pensamento ele implica a presença de um tempo construído por ele. Nós temos falado várias vezes sobre isso aqui no canal. O pensamento ele construiu um tempo dentro de você, que você mal toma ciência da presença desse tempo. É um tempo ilusório, criado pelo pensamento, sustentado por ele, e que te coloca numa condição de dor. É algo que situa cada um de nós numa posição de sofrimento. Como é essa questão da presença do tempo que nos coloca nessa condição? A verdade da vida nesse instante é a verdade livre. Fora desse instante, o pensamento cria um movimento de tempo que é o vir a ser, esse alcançar, se tornar, ou se distanciar, ou se livrar de alguma coisa que está aqui. Então, estamos nos situando sempre numa posição na vida, como se no futuro, em algum momento, pudéssemos alcançar algo para sermos felizes. Veja,
É nesse instante que se é feliz. Não é no futuro que se é feliz. Mas a ideia é alguém presente no futuro sendo feliz. Então, a infelicidade está aqui, mas eu estou projetando uma felicidade amanhã. Observem que condição conflituosa, contraditória e ilusória é essa questão do tempo. Se o que tenho aqui é infelicidade, qualquer projeção que eu faça a partir desta condição em que me encontro agora, nesse momento, será uma projeção a partir daquilo que aqui está. É por isso que o tempo psicológico, porque é esse tempo, o tempo criado pelo pensamento, ele nos situa no sofrimento. As pessoas querem se livrar no futuro e não agora. Então nós estamos sempre protelando o amor para o futuro, a felicidade para o futuro, a paz para o futuro. Isso ocorre porque o pensamento construiu o tempo e está nos situando nesse tempo. E nesse tempo, a ideia é a ideia de alguém que irá amanhã conseguir o que não tem. Veja, do ponto de vista físico, as mudanças ocorrem no tempo. Não podemos negar isso. Se começo a construir uma casa hoje, daqui a algum tempo ela estará pronta. Então, daqui a algum tempo, no futuro, a casa estará terminada. No entanto, psicologicamente, estamos colocando, do ponto de vista psicológico, estamos trazendo essa mesma ideia para essa questão psicológica. Se agora estou triste, amanhã estarei feliz. Se agora não tenho paz, amanhã terei paz. Se sou invejoso agora, amanhã não estarei sofrendo mais dessa dor da inveja. Se sofro dessa dor do ciúme, esse estado desagradável que para a maioria das pessoas, na ideia delas, isso é algo relacionado com amor. Observe de perto isso. O ciúme é insegurança, é dependência psicológica, é medo, é posse, é controle, é carência. Isso não é amor, mas chamamos de amor a esse sentimento e acreditamos que amanhã estarei livre deste sentimento. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando psicologicamente um ideal, o ideal da felicidade, da paz, do amor, da libertação do ciúme, da libertação da inveja. Reparem que são aspectos psicológicos em nós, algo presente nesta identidade, que é o eu, esse mim, esse ego. O que estamos tratando com você aqui é o fim dessa condição psicológica. Mas não é o fim dessa condição psicológica amanhã, é nesse instante. Esse é o momento de lidarmos com aquilo que
psicologicamente se mostra como um quadro criado, sustentado, mantido pelo pensamento, por essas imagens, imaginações, sustentando sentimentos e emoções, reforçando cada vez mais a ideia de alguém presente nesse momento, aqui nessa experiência. Não há alguém agora aqui presente na experiência do medo, da inveja, do ciúme, da ausência da paz. O que temos presente é um quadro psicológico de identidade. Esse quadro psicológico de identidade não é a vida, a realidade de uma identidade. É a condição psicológica imaginária da vida de uma identidade, que é o eu, o ego. Ter uma aproximação da verdade sobre você é autoconhecimento na prática. O autoconhecimento na prática é descobrir o que é olhar para aquilo que está aqui, sem introduzir o tempo como o fator mais importante para essa mudança. Um detalhe importante aqui é que o pensamento criou esse fator, que é o fator tempo, para a mudança no futuro, como uma forma de adiamento, de protelação, de manter sua continuidade presente. Veja como isso é delicado e precisa ser investigado por todos nós. Quando as pessoas perguntam como me livrar dos pensamentos, como vencer o medo, nós não temos a menor ideia do que há por detrás dessas perguntas. A verdade desse sofrimento chamado medo, ou de qualquer um outro problema ou sofrimento criado pelo pensamento, e é exatamente por isso que queremos nos livrar desse ou daquele tipo de pensamento, a verdade por trás disso é que estamos diante, nesse momento, de uma experiência. E o pensamento cria um ideal. E começa a pergunta dessa forma: como vencer? Reparem, colocando o tempo através de uma técnica, de uma fórmula, de um método, de uma maneira, ele quer descobrir o que fazer para se livrar disso. Aqui estamos olhando essa questão. Como lidar com os pensamentos? É agora. Não há técnica, não há prática, não há método, não há tempo. Não existe esse amanhã para realizarmos isso. Nós só temos um amanhã, é o amanhã do relógio, do calendário, é o amanhã cronológico. Nós não temos o amanhã psicológico. O pensamento criou a ilusão de um passado psicológico. Você tem do passado memórias, lembranças, recordações. Isso surge nesse momento. Isso faz parte de um acervo desta assim chamada consciência do eu. Isso está em um tempo criado pelo pensamento, imaginado pelo pensamento. No entanto, esse tempo não é real.
Reparem o assunto, como é complexo, esse assunto psicológico. A mente humana carrega essa complexidade. A lembrança em nós está presente agora e é o resultado do passado. Mas não é um passado que é real, é um passado que o pensamento sustenta como sendo real e se apresentando aqui para nós tendo real vida. Na verdade, esse passado recebe vida exatamente agora, quando você está desatento à presença de uma lembrança, de uma memória. Então, o pensamento surge e cria o futuro. Então, veja, esse é o movimento psicológico do eu, do mim, do ego. Ao nos libertarmos do pensamento, me refiro a esse padrão de pensamento que vem do passado, que sustenta uma identidade que é o ego, o eu, esse mim, agora aqui. Ao nos livrarmos do pensamento, dessa qualidade de pensamento, assim nós ficamos livres do sofrimento, do sentido de alguém presente, que é o eu, o ego. Então, isso é o fim para o medo. Isso é o fim para os pensamentos. Então, lidar com pensamentos ou vencer os pensamentos não é o caso. Aqui se trata do fim para esta condição psicológica de pensamento que vem do passado, que surge da memória, que surge da lembrança, que faz parte desse passado psicológico criado pelo pensamento. Lidar com isso, se aproximar disso, a forma real de atender a isso seria a verdade de como lidar com isso. Seria a verdade de como vencer isso. É trazendo atenção para esse instante. O ponto aqui é que você não vence o medo. O medo se desfaz quando o eu, esse eu psicológico, não está mais presente. O ponto aqui é que não se trata de lidar no sentido de negociar com os pensamentos. Aqui se trata de ver o fim para o pensamento. Quando há o fim para esse que produz o pensamento e sustenta o pensamento, que é a continuidade do tempo psicológico, que é o próprio pensamento. É o pensamento que usa o pronome eu e que tem a ideia de um pensador presente. Não se trata de um pensador criando o pensamento, se trata do pensamento sustentando essa ideia de um pensador, que é o eu. Se isso está ausente, o eu está ausente. O pensamento se desfaz. O medo se desfaz. O que é o medo? O medo é uma projeção do pensamento, é a projeção desse pensamento que vem do passado. Então, tudo na realidade está tendo sua base real no pensamento e na não compreensão de como o pensamento funciona. O seu medo é o medo do passado, é o medo do futuro, é o medo de que alguma coisa que você viveu ontem seja descoberto hoje e você venha a sofrer por isso. O seu medo é perder algo que você tem. Isso é o pensamento. O seu medo é de morrer. Mas note, o medo de morrer requer a presença do pensamento para pensar na morte.
Se nesse exato instante a morte acontece, não há pensamento, não há medo. É necessário o pensamento para a presença do medo. E é necessário o tempo para a presença do pensamento. Então, lidar com o pensamento requer a presença do tempo, que é pensamento. Então, o pensamento criou o problema e agora quer resolver o problema. Isso é impossível. Vencer o medo requer a presença do tempo, que é pensamento. Então, é impossível. Quando trazemos atenção para esse instante, nós temos o fim do pensamento. Isso é o fim do tempo. Uma vida livre do passado, livre da ilusão de alguém no presente e livre da ideia de alguém no futuro. Passado, presente, futuro. Tempo, pensamento, problemas. Tudo isso faz parte de um único movimento centrado nesta ilusão. Isso termina quando há esta aproximação desse olhar para tudo isso nesse instante. Então, trazemos para esse momento essa atenção que observa um pensamento que surge. Não se trata de lidar com o pensamento, negociar com ele, fazer algo contra ou a favor dele, mas olhar para o pensamento. Ter uma aproximação do que surge nesse momento. Olhar. Isso requer esta presença desta atenção. A atenção é esse olhar livre do observador, daquele que observa para condenar, para julgar, para rejeitar, para tentar fazer algo. É um simples olhar, sem esse mim, sem esse eu, sem esse pensador, sem esse que quer lidar com isso, sem esse que quer se livrar disso, sem esse que quer vencer isso. É apenas olhar. Ter uma aproximação assim é ter uma aproximação do fim para essa dualidade, para o fim desta separação entre esse que vê e aquilo que está sendo visto. Isto é compreendido como o fim da dualidade. Advaita, a não dualidade. Ter uma aproximação de nós mesmos é ter uma aproximação da beleza, da verdade, da vida, livre do pensamento, livre do movimento desse centro ilusório, que é o mim, o eu, o ego, com o qual nós nos confundimos, em razão da presença desse pensamento que construiu esse tempo e no qual psicologicamente nós estamos vivendo. É esta presença, é esta atenção, é esse olhar direto, sem o observador, sem esse mim, sem esse eu, que põe fim a tudo isso. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você, também em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Através de perguntas e respostas, estamos explorando isso com você. Se isso faz sentido para você, você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online que ocorrem nesses finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Se é algo que realmente lhe toca, aproveita, deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação
daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível,